Fala aí, moçadinha, beleza? Hoje é um dia de festa aqui no refúgio dos motores. Primeiro porque eu estou montando a linha de combustível. Então, estou usando as conexões aviação, né? De uma marca que eu uso sempre. Eu uso só essa marca. É aquela marca mais celebre americana, né? Então aqui os tubos, né? Também da mesma marca. Aí o pessoal fala isso aqui de alta pressão, né? Isso aqui não é conexão de alta pressão, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu vou mostrar uma aqui para vocês. O que é alta pressão e baixa pressão. Pode sempre ajudar alguém, tecnicamente falando, né? Então, deixa eu pegar essa aqui. Né? Isso aqui nasceu nos anos 50, né? Aliás, no final dos anos 40, esse tipo de conexão, assim, utilizado na aviação, né? Isso aqui é tudo alumínio forjado, né? Uma parte a quente e uma parte a frio. Então, você corta a tua mangueira, limpa, né? Monta aqui dentro, ela tem uma altura, uma medida certa onde ela tem que parar, ela vai entrar até aqui mais ou menos. Uma vez que você introduziu aqui, isso aqui fica parado e é isso aqui que você vai girar, né? Não o contrário, né? E aí você vai parafusar. Parafusando a extremidade aqui do tubo, vai entrar aqui dentro, né? E aí depois ele vai entrar mais aqui e nunca mais vai sair, não sai. Se sair é porque foi mal montado, tá? Não tem por que escapar. Tem uma vida útil bem longa. Mas isso aqui é baixa pressão. Uma conexão dessa aqui vai 30, 40 bar, pode até ir mais, mas é baixa pressão. Isso aqui, isso sim é uma conexão alta pressão. Qual que é a diferença? Isso aqui. A famosa oliva. É isso aqui. Isso vai fazer toda a diferença. Tá? Então você já tem um tubo rígido. O tubo rígido vai entrar aqui dentro. Entra muito, muito justo. Não vou nem forçar aqui, mas ele entra realmente muito, muito justo. E depois ele vai entrar aqui, ó. Entendeu? E aí quando eu aperto, o ângulo que está aqui vai ficar encaixado aqui, num ângulo que tem aqui, e a mesma coisa, né? Desse lado de cá tem um ângulo interno aqui, uma sede, né? Então tem uma sede aqui, uma sede ali. Então cada sede fica uma em contato com a outra, é muito, muito justo. Você parafusa, né? Aí sim, isso aqui é alta pressão. Isso aqui é 250 bar, tranquilo. Tá bom? Isso é uma coisa. Isso aqui não é curso não, hein? Isso aqui é só mostrando um pouco aqui. O principal, quando você for montar esse tipo de conexão, o mesmo mangueira de combustível, de óleo, pessoal, o ponto mais importante é limpar. Não cansa de limpar, tem que limpar, tem que estar perfeito aqui dentro, entendeu? Tem muita gente que monta isso aqui, ou uma simples mangueira, né? E depois quando coloca lá no sistema de lubrificação do motor, no sistema de arrefecimento, no sistema de alimentação do motor em combustível, depois sai um montão de sujeira, um montão de fragmento da borracha, né? Isso aí não dá, né? Não dá. Isso é falta de cuidado, assim, muito simples, mas precisa tomar cuidado. Mecânica não perdoa, né? Tem que realmente montar com muita cautela e fazer atenção e com a limpeza. A limpeza realmente é
É um ponto super mega importante. Bom, chegou, finalmente, chegou o filtro de ar que eu encomendei. Esse filtro de ar aqui deu um baita trabalho para conseguir achar. Aliás, eu digo de passagem, eu só tive a confirmação que é o bom filtro de ar porque eu tenho um amigo meu que mora nos Estados Unidos e ele me ajudou a encontrar esse filtro de ar. Porque, na verdade, eu não consegui. Eu passei todas as medidas, eu passei a medida, a primeira medida que eu passei foi a base do meu carburador, né, do filtro, né, onde a parte inferior do filtro se encaixa no carburador. Eu indiquei o diâmetro que eu queria, precisava de um diâmetro muito grande. O meu filtro de ar antigo, deixa eu pegar ele aqui, ele tinha 14 polegadas de diâmetro, tá? 14 polegadas de diâmetro externo. E qual que era o grande problema? O meu grande problema foi que a distância aqui interna aqui é muito pequena. Então a extremidade exterior das cubas, da cuba dianteira e da cuba traseira do carburador, batia aqui. Então de 14 polegadas eu passei para 16 polegadas. Então é isso que está me salvando. Então isso é bem legal. Então isso aqui é o antigo, né? Então eu dei esse diâmetro aqui, dei o diâmetro interno que eu precisava, o mínimo, dei o diâmetro externo que eu queria, dei a altura, é muito importante, né? A altura da base, não da base do carburador, né? Mas a da base onde se apoia a parte inferior aqui do filtro de ar, né? No carburador, né? O diâmetro, né? E muda, né? Dependendo da... Se você monta uma Dominator, o diâmetro aqui é bem maior, né? Então, finalmente eu consegui. Mas eu tive que pesquisar bastante. Eu peguei exatamente o mesmo modelo de filtro, porque é um filtro que eu gosto bastante. A única coisa que dá pra ver é que ele é bem maior, né? Esse aqui tem 16 polegadas. Esse aqui 14. Esse aqui já é grande, mas agora ficou pequenininho, né? Tá barato. O elemento filtrante é super importante. Eu dou muito importância ao filtro de ar. Não se esqueça o seguinte: nas melhores condições possíveis de utilização, ou seja, num ambiente sem poeira, sem matéria abrasiva em suspensão no ar, coisa que na realidade não existe, o teu motor vai durar sem filtro de ar, nas melhores condições, 50% a menos de vida útil. Tá? Então, se você tivesse um motor que iria fazer 100 mil quilômetros, sem filtro de ar, ele vai fazer 50 mil quilômetros. Isso nas melhores condições, hein, pessoal? Não pode esquecer. Então, muito legal. Muito legal. Estou muito contente porque vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Espera aí, deixa eu colocar aqui o... Pronto. Deixa eu até fazer uma comparação para vocês verem a comparação do novo. Vou montar aí com vocês. Ó. Deixa eu pegar aqui o antigo. Então, esse aqui é o antigo, né? Então, ó, pessoal. A distância que tem entre a extremidade da cuba dianteira do carburador com a cuba traseira, né, a extremidade, né, da cuba, ó,
Nem entra. Não entra. Impossível. Tá? Porque a cuba bate aqui, ó. Bate aqui. Mas é de muito, tá? Não é que daria para fazer um corte, ressoldar, fazer uma modificação, não. É muita diferença. Então aqui já são 2 polegadas a mais, né? Então, show! Fica perfeito. Fica com uma carona de motor original. Isso eu quero. Por que eu quero isso? Porque fica discreto, entendeu? Eu quero discrição. Pronto. Já vai dar para ligar isso aqui, né? Porque eu não ligo o motor sem filtro de ar. Tá? Não ligo o motor sem filtro de ar. Aliás, falando em filtro de ar, tem uma história, viu? O desenvolvimento de filtro de ar e o desenvolvimento de filtro de óleo foi algo muito difícil na história dos motores. Quem me conhece sabe que eu adoro história, né? Não tem futuro sem história, não tem conhecimento sem história. Acho muito triste um cara que se diz apaixonado por motores e sabe tão pouco sobre a história dos motores, a história das invenções, a história do desenvolvimento das peças, muito interessante. Então, no final quando a gente está assim, no final de 1800, vamos pegar tipo em torno de 1870, os motores não tinham filtro de ar. Por quê? Porque, primeiro, que ninguém conseguia fazer um filtro que filtrasse realmente, que não roubasse muita potência. Então, se a gente pegar, eu vou sempre dar esse mesmo exemplo, né? Mas vamos voltar na história, vamos pegar um motor de Dion Bouton. É um tremendo motor, né? Um tremendo motor, porque foi feito em grande escala, em torno de um só modelo, o primeiro modelo, o monocilindro, monocilindro, ele foi feito por um pouco antes de 1946 mil unidades. É muita coisa, tá? A gente está falando dos primeiros motores, tá? Primeiros motores. Ele não tinha filtro de ar. Qual que era a potência desse motor? A potência desse motor era em torno, algo próximo a 5 cavalos, a 5 cavalos e meio, a 1000 rotações por minuto. Qual que era a cilindrada desse motor? Quase que 1000 centímetros cúbicos de cilindrada. Então, por exemplo, eu vou pegar o carro da minha esposa, é um motor atual de hoje, 3 cilindros, 1000 centímetros cúbicos, atmosférico, não é turbo, tem 70 cavalos. Então você vê que em torno de 1900, um motor de 1000 centímetros cúbicos, de um cilindro, tinha apenas 5 cavalos. Se alguém quisesse inventar um filtro de ar nesse motor, o que ele ia utilizar como filtro de ar? O pessoal usava uma rede, né? Tipo uma peneira assim, de metal, e tentaram tipos de tecido, sabe? Vários tecidos, colocado em série, não dava certo. Fazia um efeito de choke, né? Como é que se diz em português? Quando você dá a partida fria, afogador. Dava um efeito de afogador. Estrangulava muito a passagem de ar. Entendeu? Então, diminuía muito a potência, aumentava muito o consumo, a regulagem do motor era muito complicada, visto que nessa época nem carburador existia, tá, pessoal? O carburador não existia. Existia o que se chamava na França, que é o país
que melhor desenvolveu os motores nessa época, em torno de 1900, é o famoso mélangeur. Mélangeur quer dizer misturador. Tá? É muito difícil de dirigir carros dessa época. Você está toda hora, tem um sistema para enriquecer ou diminuir a riqueza da mistura. Tá? Então você tem que regular o avanço de ignição. Toda hora. Tudo isso é feito pelo condutor. Então, assim, não se tinha motor com filtro de ar e não tinha motor com filtro de óleo. Demorou muito tempo para ter. Tá bom? O que a gente guarda na memória? Por que esse vídeo? Simplesmente lembre-se o seguinte: se eu andar sem filtro de ar, nas melhores condições possíveis, meu motor vai durar a metade do que ele deveria usar. E se eu pegar uma rua com terra, com muita poeira, ou seja, com muitas e muitas partículas abrasivas em suspensão no ar, isso vai entrar no meu motor e vai desgastar meu motor terrivelmente. O que vai gastar muito? Vai gastar os anéis, vai gastar o cilindro, vai gastar as sedes de válvula. Isso vai gastar muito. Depois tem outra coisa, tem que tomar muito cuidado, que hoje em dia os motores têm vários tratamentos de superfície. Então hoje em dia a gente tem anéis que tem um acabamento e um tratamento de superfície que é para diminuir o atrito. Somente que tem que tomar muito cuidado, que dependendo do tipo de anti-atrito que tiver no anel, ele é um grande como é que eu vou dizer isso em português? Ele vai ser um grande absorvente de partículas abrasivas. Então, esse tipo de anel só pode usar com filtro de ar. Tá? Se você usar... Porque tem gente que fala assim, eu vou usar esse anel porque eu vou ganhar potência. E realmente ganha potência, porque ele vai ter menos atrito no cilindro. Só que ele tem a particularidade de não é que absorver, mas ele atrai as partículas abrasivas e vai ficar dentro da matéria do anel, tá? Dentro desse revestimento que ele tem. E aí vai ser é que nem pegar uma lima e limar lá dentro, entendeu? Vai desgastar muito o motor. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, e eu fiz isso, tá bom? Não é assim que eu não tô criticando ninguém, mas eu me lembro muito bem que quando eu morava no Brasil, nos anos 80 e 90, que eu ia para Interlagos, todos os carros de corrida não tinham filtro de ar. Tá? Aqui na Europa, eu nunca vi um carro de corrida profissional, não digo amador, mas profissional, sem filtro de ar. Tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu acho que tem muita gente que não sabe, mas é um detalhe muito interessante. Carros que fazem corrida tipo Paris-Dakar está em assim, numa condição extrema de uso, né? Está confrontando assim, poeira, quando você atravessa um deserto, só tem poeira, né? Que filtro de ar que os caras utilizam? Os caras não utilizam filtro de ar de carro normal, tá? Por quê? Porque se você utilizar um filtro de ar de carro, mesmo que ele seja feito para competição, mesmo que ele seja feito para veículo pesado, mesmo que ele foi desenvolvido para areia, para andar no pó e tudo, ele é muito pequeno. Sabe que filtro de ar que o pessoal utiliza para fazer o Paris-Dakar? Usa filtro de ar de sistema de ar-condicionado de edifício, de prédio. Então, quando a gente vê aquelas picape ou aqueles Jeep, que você vê toda aquela parte traseira, né? Tem o posto de comando, tem o piloto, o copiloto, e atrás tem, né? Tem as ferramentas dos caras, tem geralmente duas rodas como step, né? Tem um macaco lá, e tem caixa de filtro de ar, mas é desse tamanho, tá? E aí todo dia, no final da prova, os caras limpam e trocam, entendeu? Mas são filtros de ar gigantescos. Tá bom? Então tá aí. Se inscreve no canal e quando pelo menos
tiver pelo menos 100 inscritos, tá faltando um pouco, né? A gente tá com 81, 82 aí. Aí eu vou apresentar minha assistente que tá ali, ó. Ela tá dormindo ali. Que é a Rosa Big Block. Mas isso eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês se inscrevem aqui, tá bom? Abraço a todos aí.